Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto e hoje eu tô aqui para responder uma pergunta que me aparece muito, mas muito mesmo. É tipo, eu acho que de longe a pergunta que mais aparece. Afinal de contas, o teste, o exame de HIV, ele é seguro? A partir de quantos dias? Como é que funciona isso? Vou falar rapidinho daqui a pouquinho depois da vinheta. E muito obrigado a você por estar aqui comigo, acompanhando este conteúdo, privilegiando, né, a minha com a sua presença. Eu queria te pedir para que você pudesse curtir esse vídeo, para que pudesse comentar e compartilhar esse conteúdo, para que essas redes sociais todas compreendam que esse conteúdo é relevante e começar a furar essa bolha, mostrar para outras pessoas esse universo super bacana das informações, né, da orientação e da não preconceito contra as pessoas que vivem com HIV. E lembrando que o HIV, a luta contra o HIV não é uma luta só das pessoas que vivem com HIV, tá? É uma luta de todo mundo, porque todos nós estamos suscetíveis a isso. Mas vamos lá, responder essa pergunta, né, que aparece muito. Afinal de contas, os testes, os autotestes, os exames de HIV, eles são seguros? Até que ponto eles são seguros? Para começo de conversa, é muito importante a gente entender como funciona a infecção pelo HIV, mas eu não vou falar disso nesse vídeo, porque eu estou falando disso porque praticamente isso é o que baseia todo o conteúdo desse canal. Então eu vou deixar vocês aqui com o card aqui em algum lugar, para que vocês possam lá acessar e ver como é que as pessoas, ou como é que funciona a infecção pelo HIV, tá? Como é que a pessoa se infecta e como que ela vai saber, então, que o corpo dela tá ou não infectado por esse vírus. Um dos meios é o exame. E como que funciona esses exames? A gente tem dois tipos de teste, tá? Que são os testes rápidos e os testes laboratoriais, que são aqueles que levam mais de 1 hora. Tipo assim, que leva um dia para fazer. Mas os testes rápidos são testes que levam entre 15 minutos e 1 hora, 1 hora e meia. Então, existem esses dois tipos de testes. Esses testes rápidos, por exemplo, eles podem ser feitos existir tanto de terceira geração quanto de quarta geração. Já passou, já lá atrás existiu de primeira, de segunda geração, mas hoje a gente já está nos testes de terceira e quarta geração. E qual que é a diferença básica deles? É que o de terceira geração, ele verifica a presença de anticorpo anti-HIV. E os de quarta geração, tanto de anticorpo quanto de antígeno. O que é isso? Anticorpo é aquela defesa do nosso organismo, tá? Então é aquela micro-organismo, vamos dizer assim, que aparece da presença do outro micro-organismo invasor, da bactéria, do vírus, né, do fungo. Então o que acontece é que um antígeno entra no corpo, tá lá no corpo, ele é percebido pelo corpo, então é gerado anticorpos para combater esses antígenos, entende? Então é mais ou menos assim. O teste de terceira geração, ele verifica a presença de anticorpo. O de quarta geração, a presença de anticorpo e de antígeno. Então podemos dizer que o de quarta geração é mais preciso? Sim. Além de ser mais preciso, ele também é mais tem uma janela imunológica menor. Vou explicar o que é janela imunológica daqui a pouco. Mas além disso também, ele pode ser um teste com uma maior especificidade, né? Ele pode ser um teste que pega uma maior gama de possibilidades. Esses são os testes que a gente chama de rastreio, que são aqueles testes que podem pegar uma maior gama de vírus, né, de imunidade, só que eles podem errar. Mas se eles pegarem positivo, a gente faz um teste com uma maior especificidade, que vai verificar anticorpos e antígenos mais específicos do HIV. Por que isso é importante? Porque eles são mais caros, então eles acabam sendo usados para esse processo só de confirmação daquele primeiro teste, lá o de terceira geração às vezes, que foi dado como reagente. E existem também os testes imunoblot, né, que são testes bem mais complexos, que são testes realizados em laboratório, em ambiente de laboratório, mas que também podem ser testes rápidos, tá? Mas eles são testes feitos dentro de ambiente de laboratório, porque são testes muito caros e são testes muito específicos, que requerem um manuseio mais específico. Não pode ser feito por qualquer pessoa, como a gente pega um autoteste na farmácia ou lá na prefeitura e vai fazer a gente mesmo em casa. E por último, que também é um teste de diagnóstico, que a gente também usa um exame de diagnóstico, que é o exame de carga viral. O exame de carga viral, ele é usado para controle do HIV. Quando uma pessoa vive com HIV, ela faz o exame regular
de carga viral, mas ele também pode ser usado para diagnóstico, tá? Para que a gente possa ver, saber, confirmar se a pessoa vive ou não vive com HIV. E o que é janela imunológica e qual que é a janela imunológica desses testes, tá? A janela imunológica, eu tenho também um vídeo específico que eu vou deixar aqui em cima falando sobre isso, que é um vídeo que fala detalhadamente sobre esse assunto. Mas a janela imunológica é aquele período entre a infecção e a criação de anticorpos suficientes para serem detectados pelos exames. Não é um problema do corpo, tá? É uma limitação dos exames, mas cada corpo reage de uma maneira diferente. Existem corpos que vão produzir anticorpos mais rápido, existem corpos que vão produzir anticorpos mais devagar. Então, para tudo isso vai ter uma variação que os exames podem apresentar. Porém, entre 5 e 30 dias já é suficiente para qualquer um desses exames que eu apresentei aqui. Desde o imunoblot, que é o mais específico, de 5 dias, até o exame de terceira geração, que é 30 dias. Então, se você fez um exame entre 5 e 30 dias, independente dos exames, vamos supor assim, 30 dias, você teve uma relação sexual hoje, daqui 30 dias você fez o exame, cara, o resultado é definitivo. Ah, mas eu estou desconfiado, eu quero fazer mais testes. Então tudo bem, pode fazer, mas não vai ficar paranoico, porque na verdade o teste ele é muito seguro. Se você tivesse qualquer coisa, lembra que eu falei que os testes eles são muito sensíveis? Então se você tem alguma coisa, se você se infectou com HIV, ele vai identificar e aí você vai fazer um mais específico para ter certeza que aquilo é HIV. Se não for HIV, descarta o teste. Porque aí você me pergunta, mas qual que é o teste que é necessário ou suficiente para diagnosticar HIV? O que você tiver. Entendeu? Se você vai naquela ação de rua lá, o teste que eles estão fazendo é o de terceira geração e já tem mais de 30 dias da sua última transa que você pode ter tido risco, cara, esse é o teste. Entendeu? Se você tem a possibilidade de ir num laboratório privado e pagar um teste imunoblot que custa, sei lá, mais de R$1.000, tá bom, é esse o teste que você vai fazer para diagnóstico. Então, assim, independente do tipo de teste, o que importa é que a janela imunológica é de até 30 dias. Então, a partir disso aí, tá tudo dentro dos conformes. E quando que é necessário fazer um outro teste? Quando você tem um resultado positivo em um autoteste, né? Quando você vai lá no postinho e pega um teste para você e você tem um resultado reagente, você precisa fazer um outro teste. Aí sim, em ambiente laboratorial, tá? Com acompanhamento de um profissional, porque ele vai refazer o teste, pode até ser um outro teste rápido, mas ele vai ter que refazer acompanhando todo o protocolo ali de segurança para ter certeza que o resultado é aquele mesmo. Mas também tem aqueles casos em que o teste que você fez ali, ele apresentou um defeito, e isso acontece quando a listazinha, que você tem aquele cartuchinho, né? Quando a lista de controle, por exemplo, a listinha de controle não aparece. Nesse caso, é um defeito que o teste apresentou. Então, tanto se você fizer com a presença de um profissional, quanto se você fizer o autoteste em casa, é necessário refazer um teste. Também acontece em casos de falha, onde, por exemplo, foi lá, fez a coleta do sangue, o sangue pode ter coagulado, ou a quantidade de sangue não era suficiente, ou enfim, inúmeras questões, problemas que podem ter acontecido, que é necessário refazer o teste. E por último, também, mas não menos importante, é quando o resultado é indeterminado. Quando que o resultado é indeterminado? Quando você faz um teste, ele é dado como positivo no primeiro teste e o segundo é dado como negativo. Quando existe essa discrepância entre os dois resultados, você é enviado para um laboratório para poder fazer um teste confirmatório. Aí esse teste confirmatório são testes mais específicos, que vão verificar mais especificamente tanto a presença de antígenos, né, quanto a presença do próprio vírus. Nesse caso, tem que ser um teste laboratorial, que é coberto pelo Sistema Único de Saúde ou pode ser feito também por planos de saúde. E fora isso, todos os outros resultados de testes e autotestes e laboratoriais, enfim, todos eles são seguros. Então, por favor, se vocês fizeram um teste com mais de 30 dias, não precisem ficar fazendo teste o tempo todo. Sabe uma coisa que acontece? Deixa eu falar aqui com vocês. O que acontece? Eu já falei isso no outro vídeo. Tá muito relacionada a essa coisa dessa paranoia de que, ai meu Deus do céu, eu fiz um teste, eu acho que é positivo porque eu tô sentindo todos os sintomas. Tá muito mais relacionada a uma questão de juízo de valor, de uma experiência que você teve, do que de fato
de um risco real que você correu. Então a pessoa, por exemplo, ela teve ali, transou com uma prostituta, ou então ele fez sexo em grupo, ou então ela traiu o namorado, ou então o cara fez uma coisa que ele não estava acostumado. Isso tudo gera na pessoa uma sensação de culpa que faz com que ele entenda que ele precisa ser punido de alguma forma, e a forma mais terrível associada ao sexo para a cabeça daquela pessoa que tem preconceito é me infectar com HIV. Então aí eu fico procurando um resultado positivo sem querer o resultado positivo, porque na verdade o que ele quer é encontrar uma punição por aquilo que ele considera que foi feito errado. Então tá muito mais aqui dentro do que de fato um resultado positivo. E se isso continuar acontecendo, não é um infectologista que vai resolver o seu problema, é um psicólogo, é um psiquiatra, é um profissional de saúde mental que vai precisar te ajudar a sair dessa paranoia que você tá com essa doença, procurando uma doença para justificar ou para te punir de algo que você considera errado, né? Até porque quase todas, tudo isso que eu falei aqui agora, e quase todas as vezes que as pessoas entram em contato comigo, elas estão simplesmente alimentando um preconceito que é uma bobagem, sabe? Assim, tipo, porque eu transei com uma prostituta, eu sou um cara sujo. Nossa, que preconceito mais anos 60, sabe? Sei lá. Nem sei se é 60, isso aí é época de Jesus. Nem Jesus, né? Tipo, é muito, muito, muito antigo, gente. É muito antigo. O trem é muito antigo, mas é porque sempre tem aquelas pessoas, né, que vivem no mundo, nesse mundo da perfeição, que tudo que sai do tradicional eu vou tentar achar algo para me punir. Sai disso, porque isso aí não faz bem para você e muito menos para sua cabeça, tá bom? É isso, um beijo grande e tchau, tchau.